Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, minhas irmãs. Que bela e feliz coincidência nós estarmos celebrando este último dia do mês de maio, que é esta festa da visitação de Nossa Senhora. E um dos elementos muito peculiares, um dos elementos muito importantes de todo o festejo em louvor ao Divino Espírito Santo em nossa região, é justamente a visita da bandeira do Divino Espírito Santo nas casas, a visita do imperador, da imperatriz em diversos ambientes, a cada uma das comunidades, a visita. E foram realmente, desde o dia 16 de abril, quando enviamos as bandeiras, começou esse mover de visitação, de visitar famílias carentes, famílias abastadas,
famílias que estavam bem, famílias não tão bem, famílias com doentes, famílias necessitadas, famílias desanimadas, visitar comunidades bem do interior, da roça, bem lá do interior, comunidades novas, comunidades bem antigas, igrejas antigas, igrejas que se reúnem ainda num salão alugado, numa sala alugada. A visitação. E essa visitação com um propósito, anunciar Jesus e proclamar a obra de Deus. Hoje, meus irmãos, nós lemos no Evangelho que Maria, logo depois que recebeu a visita do anjo, e nós dizemos isso, Maria foi visitada pelo anjo Gabriel. Logo depois de receber a visita do anjo, o anjo com a visita traz uma boa nova. O anjo com a visita traz um anúncio. O anjo com a visita traz algo que vai fazer o coração de Maria perturbar-se num primeiro momento. Mas essa visita é uma visita celestial, é uma visita sagrada, é uma visita angelical, ângelo, é uma visita que traz uma mensagem. A palavra anjo significa mensageiro. Maria recebe uma mensagem. Maria recebe uma boa notícia. Maria recebe o Espírito Santo. Maria, quando é visitada pelo anjo, ela se assusta porque é algo sobrenatural. Estava ela em sua casa, normalmente em Nazaré da Galileia, e de repente, as coisas de Deus têm muito a ver com de repente, eis que num clarão de luz, de alguma maneira, não se sabe ao certo, Lucas diz que o anjo entra saudando. O anjo saúda. O anjo diz: salve, ave, alegra-te, cheia de graça. Alegra-te, alegra-te, ó cheia de graça. Alegra-te, porque o Senhor é contigo. E Maria, ouvindo aquela saudação em meio à luz, aquela saudação daquele mensageiro, daquele anjo, aquilo tudo era sobrenatural, era tudo tão espiritual, mas ela sentia tão presente, era dentro da sua casa, era dentro, ela não foi transportada para um lugar diferente, ela não foi arrebatada para o alto de uma montanha, ela não foi arrebatada para um lugar celestial, ela não foi arrebatada para um lugar fantasioso, não, era sua casa, era casa em Nazaré da Galileia. Nazaré, cidadezinha, vilarejo dos mais pobres. Galileia era o lugar dos mais pobres. E Maria era daquelas chamadas servas do Senhor. Ela então recebe esse anúncio real. Ela recebe esse anúncio sobrenatural ali na sua realidade. Sim, é algo real, no sentido de realeza, de grandioso, mas é tão real no sentido de que ela sente, ao seu lado está o chão, debaixo de seus pés, o chão batido, como era próprio, e quando se vai a Nazaré, se percebe na casa, é chão batido,
é pedra, é tudo tão simples, é tudo tão rude. No meio daquela rudeza, Maria não é transportada para um palácio, Maria não é levada para um grande templo, nem para um palácio real, mas ela recebe um anúncio real, um anúncio sobrenatural, um anúncio sagrado ali, em meio à sua realidade, tosca, pobre e humilde realidade. E é ali, sem transformar a abóbora em carruagem, não há transformação de abóbora em carruagem. Ali, naquele meio, em seu meio, ela ouve a mais bela, a mais santa, a mais inaudita mensagem. Alegra-te, porque tu serás a mãe do Senhor. Alegra-te, porque és agraciada. O Senhor encontrou graça em ti. Alegra-te. E ela, sem entender, porque era tudo tão mais do que ela pudesse entender, ela se perturba, inclusive se constrange, se assusta. E aí o que ela pergunta é: eu ser mãe? Mas como se fará isso? E naquela hora, Maria, certamente, ela como que volta a sua mão para o seu ventre. Como? Se eu não conheço homem algum? Maria, virgem, desposada, prometida em casamento. E naquela hora, certamente ela sente as suas entranhas também se removerem. Mas como? E é nessa hora, desta visita especial, nesta visita cheia da realeza de Deus, que acontece o grande milagre, que acontece o grande mistério, diante do qual nós sempre nos curvamos, quando nós inclusive rezamos o credo, e concebeu do Espírito Santo. E o anjo lhe disse isso: não temas, Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo, o ser que vai nascer, será chamado Filho de Deus, será Jesus, bendito. Maria recebe aquela visita, e depois que o anjo lhe fala do Espírito Santo, e ela certamente não entendeu nada do que era o Espírito Santo, mas a partir daquela hora ela ficou cheia do Espírito Santo. Como é que Maria ficou? Como é que Maria ficou? Cheia do Espírito Santo. Ela era agraciada, cheia de graça, mas agora ela, mais do que agraciada, ela é cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo fecunda o ventre virginal daquela jovenzinha. E ela cheia do Espírito Santo. Qual é o primeiro movimento depois que o anjo sai? O anjo lhe disse: olhe, também a tua prima Isabel já tinha mais de 70 anos, também tua prima Isabel, ela está grávida. Então, seria como que um sinal. Maria, então, o primeiro mover de Maria, depois que o anjo se retira, é apressadamente, e é a liturgia de hoje, que diz: naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente
daqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, 120 quilômetros, basicamente, 120 quilômetros, atravessando todo o deserto da Galileia, atravessando toda a perigosa Samaria, para chegar nas montanhas da Judeia. Ela dirige-se apressadamente até uma cidade da Judeia. E ela então entra na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. E quando, vejam, novamente uma visita, Maria vai apressadamente. E aqui nós poderíamos falar tanto sobre os porquês deste ir de Maria apressadamente, mas vamos hoje apressadamente falar, né? Então, Maria apressadamente ela vai, e quando ela entra na casa de Zacarias, a primeira pessoa que ela vê não é Zacarias. Ela entrou na casa de Zacarias, mas a primeira que ela vê, quem é? É uma mulher, uma anciã, uma mulher já idosa, com mais já de seus 70 anos, 60, 70 anos, e grávida, já grávida de 6 meses, grávida de 6 meses, e você sabe, a mulher grávida de 6 meses já a barriga já está grande, não é isso? Maria vê Isabel, e vendo Isabel, diz aqui a palavra, quando Isabel, ela cumprimentou Isabel, e quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. A criança fez o quê? A criança pulou no seu ventre. Quem aqui é mãe, quem é mãe, já teve filho? Vocês sentiram alguma vez durante a criança pular no ventre de vocês? Sim, não é? Vejam, aqui é algo natural, mas que acontece? Vejam, a criança pulou no seu ventre. E aqui a importância não está no pulo do Joãozinho, de João Batista. Nem se sabia ainda se era menino ou menina. Não tinha ultrassom naquela época. Apenas o anjo tinha dito que o seu nome será João. Mas pulou no seu ventre e Isabel ficou como? Cheia do Espírito Santo. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E diz aqui a palavra que com um grande grito, ela exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. E aí Maria começou a louvar e a adorar a Deus, a entoar um cântico que ela já conhecia, e a fazer daquele cântico que era o cântico de Ana, e trazer a profecia antiga para os seus lábios, e o cântico da profecia de Ana se torna nos lábios de Maria um Magnificat. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador. E é o Magnificat que nós rezamos, e é uma oração linda para se rezar todos os dias, a oração que a igreja reza todos os dias ao final da tarde, ao cair da tarde. A minha alma glorifica o Senhor. As crianças do cortejo, o imperador, a imperatriz, a família, nós todos terminamos lá em Camboriú a festa diante da imagem de Nossa Senhora, que colocamos na praça sob um pedestal de mármore, onde está escrito lá no mármore: a minha alma glorifica o Senhor. É um Magnificat.
porque Maria ficou cheia do Espírito Santo, Isabel cheia do Espírito Santo. Mas eu quero destacar hoje, meus queridos, a importância desta visita, deste sair e ir ao encontro, deste sair. O anjo desceu do céu, destino a Nazaré, para visitar Maria e anunciar-lhe uma boa notícia e proclamar que a salvação estava chegando para todos nós. Maria sai da sua Nazaré, da contemplação daqueles mistérios, ela sai e vai caminhar 120 quilômetros, não fáceis, muito difíceis, desérticos inclusive, para chegar à região montanhosa. Então ela passa por desertos, por vales, ela passa por lugares difíceis para chegar lá na casa de Zacarias e visitar a Isabel. E ao visitar Isabel, e a palavra Isabel significa casa de Deus. E chegando lá, ela vê o cumprimento da promessa de Deus, o sinal que o anjo tinha dito. Sim, a anciã é o encontro da virgem jovem com a velha grávida. Da virgem jovem com a anciã estéril. Porque Isabel era tida como estéril. Maria era virgem, Isabel era estéril. Maria, 14, 15 anos, Isabel, mais do que 60 anos. E há esse encontro, e é quando esse encontro, ele acontece num mover espiritual tremendo. É o mover próprio de quem sai de si para encontrar-se com o mistério, para encontrar-se com a graça, para encontrar-se com a bênção, para encontrar-se com o milagre, para encontrar-se e para receber mais de Deus. É o mistério da visitação. Deus visita o seu povo, Deus visita o seu povo, e as bandeiras do Divino Espírito Santo visitam as casas para levar bênção, para levar graça, para levar milagre, para levar saúde, para levar tudo aquilo que vem do céu e é próprio do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E aqui nós temos as bandeiras do Espírito Santo. As bandeiras do Espírito Santo, desde as bandeiras aqui, pega uma para mim ali, principal, desde as bandeiras dos 7 dons, isto, tem a bandeira dos 7 dons, e na bandeira está: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, né? Na verdade, essas bandeiras principais é para a glória do Divino Espírito Santo. E nessas bandeiras estão aqui as fitas. E muitas destas fitas, muitas delas, dessas bandeiras todas, são fitas do quê? São fitas do quê? Graças alcançadas. Vamos aplaudir o Senhor, porque quando somos visitados por Deus, quando acolhemos a visita do Senhor, e quando nós nos prostramos diante dEle, reconhecemos a obra dEle, a soberania dEle, Ele vem e faz. E é próprio do Espírito Santo fazer. É próprio do Espírito Santo. Ele vem e enche. Ele vem e acende, Ele vem e renova, Ele vem e restaura, Ele vem e cura, porque Ele traz unção salutar. Ele vem, renova, vem, restaura, vem, cura, vem e dá entendimento, vem e esclarece, vem e ilumina, vem e faz tudo ser novo na nossa vida. Amém, queridos?
nessa noite, não por acaso, não só para cumprir um protocolo, porque nós fazemos, mas nós estamos nessa noite aqui, ao receber esta corte que lembra a visita do Espírito Santo à corte lá de Portugal, quando Santa Isabel pediu: vem Espírito Santo, minha família está dividida, vem Espírito Santo, o reino de Portugal está desfacelado, vem Espírito Santo, vai ter guerra, vem Espírito Santo, o filho não está falando com o pai, vem Espírito Santo, os pobres estão sofrendo, vem Espírito Santo. Ela fez uma promessa. E ela, ao fazer a promessa, ela fez uma promessa de realizar. E desde 1322, ou 1321, desde a promessa que ela fez lá em Alenquer, e eu tive a graça de ir lá em Alenquer, onde ela mandou construir uma igreja em louvor ao Espírito Santo, um dispensário, um lugar para atendimento de idosos e todas as obras de caridade. Porque Isabel era uma mulher cheia do Espírito Santo, e ela fez uma promessa que no reino de Portugal e nas ilhas todas, e onde chegassem os portugueses, deveriam levar consigo a bandeira do Divino Espírito Santo, a coroa em louvor ao Espírito Santo, o cetro em louvor ao Espírito Santo, e na festa do Espírito Santo fazer um cortejo pelas cidades, não com o rei e com a rainha, mas com plebeus revestidos de realeza, para mostrar a glória de Deus e a visita de Deus e o que Deus faz pelos seus. Amém, queridos? Não por acaso nós estamos recebendo hoje aqui esta visita. Esta visita é a festa da visitação. E não foi escolhido pela liturgia, viemos porque é quarta-feira. Mas caiu bem na festa da visitação de Nossa Senhora a Isabel. E o personagem principal dessa visitação não é nem Maria, não é nem Isabel, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que estava todo em Maria e o Espírito Santo que enche Isabel a ponto dela dar um grito e glorificar a Deus. E proclamar o que nós rezamos todos os dias: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Hoje nós vamos também, durante todo o período de Pentecostes, lá em Camboriú, foram muitas famílias que foram visitadas por essas bandeiras. E antes de enviar as bandeiras, nós tínhamos lá uma oração que fazíamos, mas aí veio aquele acontecimento triste lá das crianças em Blumenau, e eu fui rezar ao Espírito Santo, e o Senhor me fez encontrar, e fez rezar, e aprofundar, e escrever então esta oração, que é uma oração que eu coloquei como oração poderosa ao Espírito Santo. Uma oração ao Espírito Santo, para a visita das casas, uma oração de proteção, de paz e de reconciliação. Amém, queridos? Então, nesse próximo mês de junho, que é o mês do coração de Jesus, e o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o amor derramado em nossos corações. Neste mês de junho, a partir de amanhã, as bandeiras vão estar visitando as casas de quem vem aqui no CEAR. Hoje eu farei já o envio para quem quiser levar. Ai, padre, como é que eu levo a bandeira? Ah, como você leva? Olha, coloca assim ela atravessada, enrola direitinho, né? Tal, pode levar hasteada. Quem já é acostumado aí em jogo de futebol sabe como é que leva a bandeira. Leve a bandeira e faça essa bandeira passar na casa de seus amigos, na casa de seus parentes, na sua empresa,
no seu lugar de trabalho, na casa de pessoas doentes. Porque a gente sabe que tem muitas paróquias que fazem a visitação, mas não é possível ir na casa de todos, então vamos multiplicar essa visitação. Amém, irmãos? Na casa de alguém de vocês teve a visita, sem contar os de Camboriú que estão aqui hoje, mas na casa de alguém mais recebeu a visita da bandeira do Divino Espírito Santo? Levante a mão. Isso, ó, alguns, mas a imensa maioria não. Você vai ser um bandeireiro. Você será mais do que um bandeireiro. Você será um mensageiro para levar boas notícias, para levar uma oração que cura. Você irá levar a oração para rezar com aquela família, para rezarem juntos. A bandeira poderá ficar durante um dia numa casa, um dia, 2 dias, depois vai noutra. E no final do mês de junho, lá pelos meados do mês de junho, todas as bandeiras têm que voltar. E todas têm que voltar, hein? Não vão fazer igual a Simone Medeiros, que me trouxe a bandeira só no final do ano passado. Foi por quê, Simone? Já que eu te dedurei. Porque ele não me visita há muitos anos. Aí eu falei assim para ele: Padre Márcio, eu vou lhe entregar, mas o senhor tem que ir lá em casa buscar. E ele não foi. Ele não foi até hoje. Puxões de orelhas recíprocas. Você já pensasse o Padre Márcio tem que buscar a bandeira de cada um? Mas tá bom. Deus seja louvado. Leva de novo, faz uma tentativa. Queridos, mas que bom que foste visitada pelo Espírito Santo. E a casa cheia do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. Mas você vai, nesse mês de junho, que é o mês, começa amanhã, que é o mês do amor de Deus. E o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que nos abraça. Hoje, quando chegou essa montoeira de bandeira aqui, o Erickson, apavorado que chegou um monte de bandeira, ele diz: Padre Márcio, é para colocar onde essas bandeiras? Eu disse: em cima, embaixo. Ele já pergunta porque tem medo, né? Porque depois vem o padre. Não é medo não, mas é porque eu disse: faz assim, coloca elas. E aí eu sou do tempo do desenhinho ainda, né? Então eu às vezes sei que é melhor desenhar. Então eu peguei, desenhei o palco e diz assim, e diz para ele: é como um abraço. As bandeiras saem do altar como um abraço. Porque o Espírito Santo é um grande abraço. Um grande abraço. O último dia das mães que eu tive com minha mãe viva foi no dia 13 de maio, antes dela falecer. E naquele dia ela ficou sabendo que estava com câncer. Era o dia do batismo da minha primeira sobrinha, Mirella. E naquele dia eu recebi um abraço tão forte da minha mãe, tão forte, tão forte. E aí, no outro ano, chegou o dia das mães, ia ser o primeiro dia das mães, que eu não que todos os dias da mãe eu estivesse com ela, porque quase a maioria dos dias das mães eu estava ou na paróquia ou no seminário, mas que eu iria dizer: a mãe não está nem lá em Camboriú, não posso nem telefonar, nem mandar um abraço, nem mandar um beijo, nem um abraço. E aí, no outro ano, o dia das mães, ou melhor, o dia das mães caiu
justamente num domingo de Pentecostes. No domingo de Pentecostes. No ano seguinte. E aí, no ano seguinte, caiu no domingo de Pentecostes. E aí eu entendi que o Espírito Santo tem muitos símbolos. E um dos sinais do Espírito Santo é o abraço. É o abraço do Pai, o abraço do Filho. O Pai e o Filho nos abraçam, e quando nos abraçam, o coração se comprime e o coração se abrasa e se sente amado, cheio de amor. Eu desejo que em cada bandeira que vai ser levada nas casas e na casa de muitos, e não seja daqueles que retêm para si, porque Maria não reteve para si a graça. Maria visitou, deu trabalho, deu trabalho. Eram 120 quilômetros que ela teve que andar para ir até a casa de Isabel. Deu trabalho. Ela foi lá para quê? Para ajudar. Sim, para ajudar. Mas quando ela chega, ela deu um abraço em Isabel, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o abraço de Deus, o Pai, o Criador. O Espírito Santo é o abraço de Jesus, o Salvador, o Verbo encarnado. Deus nos abraça e nos abrasa com o fogo do seu amor. Bendito, Santo Espírito de Deus, doce Espírito Santo. Então hoje, você que vai se dispor a levar essa bandeira do Divino Espírito Santo, você vai se dispor a levar a quem você levar um abraço de Deus com o amor de Deus, que é o Espírito Santo. E você vai ser também como Santa Isabel, aquela que vai pedir uma caridade por amor a Deus. Uma caridade por amor a Deus, uma caridade em favor dos irmãos, por amor a Deus e em favor dos irmãos. Deus nos abençoe e que a festa de Pentecostes continue repercutindo durante todo esse mês nos corações abrasados pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Você que veio hoje aqui nessa missa, fica de pé. Você está sendo visitado pelo Espírito Santo. Não é a Bianca e o Júlio que visitam, não é uma encenação, não, eles são para nós sinal do abraço de Deus. Eles são para nós sinal do abraço de Jesus e de Maria, do abraço do Pai e do Filho, do reino do Espírito Santo. É o reinado do povo, é o reinado do povo. Por isso, quando nós cantamos, os devotos do divino vão abrir sua morada para a bandeira do menino, a bandeira do menino, o menino é Jesus. A bandeira do menino, ser bem-vinda, ser louvada. Maria foi a primeira a levar essa bandeira, a bandeira do menino. Lá no Antigo Testamento diz: o Senhor é a minha bandeira, Javé Nessi. Um dos primeiros grupos de jovens que Deus me deu a graça de fundar foi lá em Itajaí, em Cordeiros. Eu era diácono, e aí eu fui procurar um nome para dar para aquele grupo de jovens, e o nome que me veio, eu li na Bíblia, li no rodapé da Bíblia, Javé Nissi. Javé Nissi. E fui procurar o que significava Javé Nissi. E Javé Nissi significa: o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. A bandeira é a bandeira do menino Jesus, é a bandeira do menino que é divino, Jesus. E é por isso que é a bandeira do divino Espírito Santo. Do divino Espírito Santo. Que no alto tem a pomba branca. Ela é vermelha porque é da cor do amor, da cor do sangue, da cor do coração, da cor da vida. Ela tem as fitas porque é uma bandeira
para espalhar graças, graças e muitas graças. É a bandeira do menino que é divino e que nos dá o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa visita aqui no Cear, nessa Vila do Divino Oleiro. Obrigado, Senhor, porque desde que o Cear começou, nós recebemos todos os anos a bandeira do Divino aqui. Recebemos todos os anos. A primeira a nos trazer a bandeira do Divino, antes mesmo que eu fosse para Camboriú ser pároco, foi uma pessoa muito querida que trouxe uma vez a bandeira do Divino para nós. A bandeira do Divino, a Betinha, ali do Estreito. A querida Betinha, ela trouxe para nós. Ela trouxe aqui a bandeira do Divino Espírito Santo. Ela que visitava tantas casas lá no Estreito, evangelizando tanto. E me vem agora a lembrança, o sorriso, a vitalidade, a força da Betinha, nossa irmã em aliança, que já faleceu, tem suas cinzas depositadas ali na capela da nossa casa. A Betinha, seu irmão fez uma pintura, ele é artista, pintou a Betinha agarrada com a bandeira do Divino, com a bandeira do Divino Espírito Santo. Que nós tenhamos fé, não num pano, não numa fita, não numa imagem, mas a bandeira do menino, que é divino, Divino Espírito Santo. Erga suas mãos e louve ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te glorificamos e te bendizemos, Senhor Jesus. Te damos graças, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo que nos é dado, pela visita que nos fazes. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem sobre todos nós. Enche-nos, batiza-nos, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Transformar meu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com teu Espírito, pois meu coração ferido está. Pois meu coração ferido
está. Venha, Espírito Santo, vem nos visitar nessa noite. Água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. La varianda, la varianda, la varianda, la varianda, la 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 la. Solta sua voz para cantar e louvar, para glorificar. Canta la varianda, la varianda, la varianda, la lia, la lia, la varianda, la varianda. Chanda la varianda, la 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 lia, la 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 varianda, la 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 la. Canta la varianda, la la lia, le le le, la 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 la. Oh, lia la la varianda, la varianda, la varianda. Shanda la varia la 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 varia la 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 varia la 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 la. Receba, receba, receba o Espírito Santo, receba na sua casa, receba como uma visita. Seja Ele doce hóspede de tua alma, Senhor da tua vida, o batizador, com dons e graças, milagres. Canta la varianda, la varia, la 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 varia, la 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 vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vamos aplaudir o Divino Espírito Santo. Graças a Deus. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos. Espírito Santo, luz divina, iluminai-nos.